noite, meu nome é Jotas, eu toco no louvor do Holy Hour. Eu gostaria de falar um pouco o que o Holy Hour fez para mim até agora na minha vida. As palestras, tudo foi muito edificante, fez eu mudar algumas coisas na minha vida, fez pensar principalmente na minha liderança, nos meus ministérios aqui na igreja, tudo, e fez eu melhorar muito como homem. Então aqui eu acho que é o melhor lugar para você aprender a ser um homem de verdade, principalmente ser um homem de Deus. E é isso, é uma palavra que eu gostaria de falar para vocês, que o Holy Hour é um ministério muito importante para os homens e que vocês possam sempre estar vindo aqui. Venham para o Holy Hour todas as segundas-feiras, às 7 horas, e às 6h30 vai ter um coffee break para você aproveitar antes. Eu sei que vai ser muito bom para você, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los na graça e na paz de Jesus e dizer que é uma alegria estar aqui. Já há tempos, eu e o Douglas ensaiamos uma oportunidade para eu estar aqui, mas até então não havia sido possível. Esse final de semana eu estive aqui em Curitiba, ministrando num encontro de casais da Igreja Presbiteriana Independente, e aí estiquei a minha permanência até hoje à noite. Saindo daqui eu vou para o aeroporto para pegar o meu voo e assim isso me permitiu estar aqui nesse encontro participando com vocês, o que para mim é uma honra muito grande. Como o Douglas falou, nós temos um grupo muito semelhante lá em Maringá, chamado Homens com Propósitos. Ele nasceu há 10 anos, no mês de julho de 2006. No mês de julho deste ano, nós completamos os 10 anos com uma festa que reuniu mais de 1.600 pessoas para agradecer a Deus por esse trabalho. Esse trabalho no qual já compareceram mais de 6.000 homens diferentes desde a primeira reunião, que começou com 7 homens numa padaria da cidade. Um foi convidando o outro, que foi convidando o outro, que foi convidando o outro. Houve uma época que nós tínhamos 550 homens todas as semanas, quando nos reunimos num centro de convenções de um shopping da cidade. Hoje estamos num buffet, temos essa média, essa faixa de 350 a 400 homens. E eu trouxe algum material desse encontro para você conhecer. São basicamente CDs com mensagens, que desde 2007, nós gravamos as mensagens. Eu tenho CD aqui desde 2009. E são temas que nós desenvolvemos lá a cada quadrimestre. Por exemplo, na minha mão está uma coletânea de mensagens sobre a vida de Davi. Segundo o coração de Deus, a vida de Davi. Tem CD sobre a história de Elias e Eliseu. Tem CD sobre a vida de Pedro. Tem CD sobre a vida de José, que foi vendido pelos irmãos e foi parar na terra do Egito. E tem até um CD sobre Judas Iscariotes. Eu fiz 13 mensagens seguidas no nosso encontro lá sobre Judas Iscariotes. Eu acredito que muitos de vocês jamais ouviram um estudo sobre Judas Iscariotes. Mas a pergunta que motivou a nossa reflexão foi muito interessante.
por que alguém que viu o que ele viu, ouviu o que ele ouviu, fez o que ele fez. E isso para nós, homens de hoje, é muito importante. Porque nós também vemos muitas coisas, ouvimos muitas coisas, mas fazemos coisas tão estranhas. Então, se você depois quiser, está lá o meu amigo Sandro, ele está me ajudando hoje, você fale com ele. Tem também alguns livros, são poucos livros. Eu estou vindo desse encontro de casais e o meu material quase que acabou lá no encontro. Eu trouxe bastante coisa, mas o pessoal lá me prestigiou muito. Então, se você ao final puder pelo menos conhecer o material, isso vai ser um motivo de muita alegria. Eu tenho esse livro, Aprenda a Lidar com a Ansiedade, que obviamente é para você dar para sua esposa, porque homens não sofrem disso. Os homens que compram esse livro nos encontros que eu faço, compram um livro, vêm com ele e falam: pastor, você pode fazer uma dedicatória? Eu falo: posso, para quem? Para minha esposa. Tá bom, eu faço. E eu também tenho esse livro, Deus em Pessoa, que é o meu livro sobre os 10 mandamentos. Esse livro foi prefaciado pelo Dr. Russell Shedd. O pessoal que é batista aqui certamente conhece, e o pessoal das outras denominações também conhece, eu tenho certeza. Muito bem, dito isso, eu quero ser bem breve com você, não quero cansá-lo. O meu tema hoje é simplicidade. E o texto base que eu quero usar para a nossa reflexão é o texto de Jonas, no primeiro capítulo, do primeiro verso ao verso de número 3. Lá você vai ler assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Foi até a cidade de Jope, até o porto de Jope. Lá havia um navio que seguiria para Tarsis. Jonas comprou uma passagem e entrou no navio para fugir da presença do Senhor. Esse é o texto que vai servir como base para a nossa meditação. Às vezes eu ouço alguém dizer assim: eu estou ajudando uma família com algum dinheiro todo mês, porque é uma família muito simples. O que a pessoa está tentando dizer com isso é que a família é muito pobre. Simplicidade, nesse caso, está como sinônimo de pobreza. Às vezes um empresário diz assim: eu queria promover o meu encarregado a gerente, mas ele é um homem muito simples. E o que esse empresário está tentando dizer com isso é que o seu encarregado é um homem sem instrução, não teve estudo, é ignorante em relação a questões mais teóricas, técnicas. Nesse caso, simplicidade é sinônimo de insciência, de ignorância, de falta de instrução ou de erudição. E quase que o tempo todo, nós ouvimos o termo simplicidade ligado a uma dessas duas ideias. Ou a pessoa está falando de pobreza, o simples é o pobre, ou a pessoa está falando de falta de instrução, o simples é o ignorante. Mas esse não é o conceito de simplicidade. Uma pessoa simples não é necessariamente pobre. Uma pessoa simples não é necessariamente ignorante do ponto de vista da instrução formal. Uma pessoa simples é uma pessoa que não complica as coisas. Porque o contrário de simplicidade é complexidade ou complicação. Simplificar é a arte de descomplicar. E uma pessoa simples é uma pessoa que não complica a vida. Eu conheço pobres que não são simples, porque eles complicam a vida. Tinham tudo para viver uma vida tranquila, mas complicam a vida. Conheço ignorantes, do ponto de vista da instrução formal, que não são simples, que são complicados, difíceis de relacionamento. Suas esposas queixam, seus filhos queixam. Meu pai é duro, pastor.
Meu pai é complicado. Meu pai é difícil de lidar. E aí você conhece a pessoa pessoalmente, é difícil mesmo, é teimosa. Teimoso é quem teima comigo. Filosofia de vida do sujeito. E eu já conheci gente rica simples. Já conheci gente rica extremamente simples. E você convive com uma pessoa e não faz ideia do tanto de dinheiro que ela tem. E já conheci doutores com altíssima formação acadêmica, simples, que você não fala, que é tão badalado na sua área de atuação. Claro que, aparentemente é mais fácil alguém que não tem muito recurso ser simples e alguém que não tem muita instrução ser simples. Claro que é mais fácil. Parece que uma coisa combina mais com a outra. Mas não é regra. Não é automático. Simplicidade é uma escolha. E não importa o quanto de recurso financeiro você tem. Não importa qual é o seu grau de instrução. Você precisa decidir ser uma pessoa simples. Uma pessoa que não complique a vida. Você tem amigos que você olha para eles e diz assim, o sujeito tinha tudo para ser feliz, tudo. Tem uma mulher bacana. Já teve inveja da mulher de um amigo? Claro que não. Óbvio. Por que eu estou perguntando? Zuenir Ventura escreveu um livro chamado Mal Secreto, é sobre a inveja. E nesse livro ele fala de uma pesquisa que foi feita. Nessa pesquisa que foi feita, algo em torno de 90% das pessoas dizem que já foram vítimas de inveja. Então veja, 90% das pessoas entrevistadas disseram que já foram vítimas de inveja. Mas há uma outra questão. E 90% quase das pessoas responderam que nunca invejaram ninguém. Então quem é que inveja todo mundo? Se estamos em 200 aqui, deve ter uns 20 que estão invejando todos nós. No máximo. Inveja é um pecado que as pessoas não gostam de reconhecer. Por isso, Zuenir Ventura diz assim, o ódio espuma, a gula engorda, a luxúria se mostra, a ira explode, a cobiça quer cada vez mais, mas a inveja se esconde. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, se eu tivesse o que essa pessoa tem, eu seria tão feliz. Isso é um tipo de inveja. Não quer dizer que ela represente outros sentimentos ruins. Ela só nasce de um equívoco, que felicidade tem a ver com ter alguma coisa, ao invés de ser quem se deve ser. Você olha para uma pessoa e diz, puxa, se eu tivesse a família que esse meu amigo tem, se eu tivesse o emprego, a empresa, se eu tivesse as coisas, se eu tivesse um carro desse, se eu tivesse uma casa. Essa lógica que está equivocada, mas que é natural nossa. Que determinadas condições devem fazer obrigatoriamente alguém feliz. E aí dói quando a gente olha para alguém que tem tudo e está jogando tudo isso pelo ralo. Está jogando tudo fora. Tem tudo para ser feliz e está jogando fora. Por quê? Porque é complicado. Porque as complicações estão por toda parte. Porque aquilo que era para ser simples vira um pesadelo. Uma experiência simples de relação com o filho vira um transtorno. Uma relação simples com uma mulher que eu amo, que me ama, vira um pé de guerra. Uma atuação simples, profissional, que exige que eu tenha determinados atributos e determinadas iniciativas que eu sei que eu tenho condições de fazer. Lá na frente vira um tormento. E eu olho para mim mesmo e me pergunto, por que é que eu sou assim? Jonas,
tinha tudo para cumprir uma tarefa simples. Mas ele conseguiu complicar. Deus chamou Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Detalhe, Jonas era um profeta. O que é que se esperava de um profeta naquela época? Que pregasse a palavra de Deus onde Deus mandasse pregar. Todo profeta na época de Jonas fazia um juramento. E o juramento profético consistia de 2 votos. Onde o Senhor me mandar, irei, e o que o Senhor me mandar, falarei. Simples assim. Onde o Senhor me mandar, eu irei, e o que o Senhor me mandar falar, eu falarei. Simples assim. Jonas fez o voto profético. Deus o chamou. Jonas, eu preciso mandar você num lugar para dizer determinada coisa. Combinado? Combinado, Senhor. Então eu quero que você vá à grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, que era um império assustador, que estava fazendo um arraso naquela época, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Só que Jonas fechou o coração. O que era simples começou a complicar. Jonas era filho de Amitai, que também era profeta. E a Síria, de quando em quando, se insinuava contra Israel para invadir o seu território. E em Israel, todos conheciam quais eram os métodos de conquista dos assírios. Quando os assírios conquistavam uma nação, eles matavam 3 pessoas de imediato. O rei, para que o povo perdesse o governo. O sacerdote, para que o povo perdesse o culto. E o profeta, para que o povo perdesse a palavra de conforto e de desafio. Jonas era filho de quem? Do profeta. Então, todas as vezes que Nínive se insinuava na direção de Israel, Jonas sofria. Porque a cabeça de seu pai ficava a prêmio. Sua família sofria. Porque a cabeça do pai de Jonas ficava a prêmio. E Jonas cresceu nesse contexto em que a solução de seu mundo era que o império assírio não existisse. Sabe quando você diz assim: se eu não tivesse esse problema, eu era feliz? Se eu não tivesse que lidar com isso, estava tudo bem na minha vida? Se eu não tivesse esse problemão aqui, eu estava melhor? Jonas cresceu dizendo isso: se não fossem os assírios, eu não passava o medo que eu passo. Se não fossem os assírios, eu não sofri o que eu sofro. Se não fossem os assírios, minha família não precisava sair correndo toda vez que eles se insinuam por essa direção. Então Jonas cresceu com ódio no coração dos assírios. E a capital da Síria era Nínive. Tem atleticano aqui? Tem coxa aqui? Tem alguém que torce para algum time aqui? Tem corintiano aqui? Eu também sou corintiano. Tem corintiano aqui? Então, corintianos, fiquem tranquilos. Eu vou falar de forma mais simples para até vocês entenderem, tá bom? Brincadeira, eu sou corintiano, só posso brincar com corintiano. Imagina você que é coxa, que fez parte da torcida organizada, que brigou 200 vezes com a torcida do Atlético, e aí você vai numa igreja e o pastor diz assim para você: tem uma palavra na sua vida, irmão. Você vai agora lá na torcida do adversário, vai pedir perdão, fazer as pazes e servir aquelas pessoas e amá-las, porque eu quero que você seja a bênção na vida delas. E você nem crente é. Foi na igreja a primeira vez. Ah, Senhor, eu estou fora. Isso aqui é esculhambação. Imagina que Deus ia pedir um negócio desse. Deus fez mais ou menos isso com Jonas. Jonas, sabe aquele povo que você odeia? Que você gostaria de ver dizimado da face da terra? Então, eu tenho uma missão para você. Vá até lá e fale com esse povo, porque eu quero tratar com esse povo. E aí isso dói no coração de Jonas. Ele esperava que Deus dissesse: Jonas, seguinte, suas orações foram ouvidas, estou mandando fogo do céu. Mas não.
Jonas, quero que você seja instrumento de bênção na vida daquele povo. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas comprou uma passagem para Tarsis. Nínive ficava a 800 quilômetros de Israel. Tarsis, 3.000 quilômetros. Nínive, a nordeste. Tarsis, a oeste. Jonas complicou tudo. Entrou num navio e começou a navegar. Só que assim, por mais especial que você seja, por mais talentoso que você seja, pessoa errada, no lugar errado, na hora errada, sempre dá coisa errada. Jonas é profeta, Jonas ouve Deus falar, Jonas foi uma bênção a vida toda. Mas mesmo Jonas, homem errado, no lugar errado, na hora errada, a coisa dá errado. Uma tempestade veio contra o navio no meio da navegação, o navio começou a afundar. Marinheiros desesperados, todo mundo desesperado, Jonas dormindo. Porque há um sono que é um sono de fuga. Há um sono que é sono de fuga. Os marinheiros vão lá e acordam Jonas. Nos ajude. Ele diz, não vou ajudar porque o problema sou eu. E só vai se resolver se me jogarem para fora. Veja só quem é Jonas. Um sujeito que prefere morrer no mar a cumprir a sua missão. Isso complica muito a vida. Quando a gente prefere o pior a dar o braço a torcer. Prefiro perder a minha família a pedir perdão para minha esposa. Prefiro que o meu filho saia de casa agora e nunca mais apareça do que reconhecer que eu tenho sido um bruto com ele. Prefiro perder o emprego, brigar com todo mundo, a reconhecer que eu tenho mais potencial para oferecer e estou escondendo isso debaixo de um tapete. Jonas é esse tipo de gente que prefere o pior a deixar o Senhor tratar algumas questões no seu coração. E os marinheiros o jogam no mar. Mas vem um grande peixe e pega Jonas, primeiro mototáxi da história, marítimo no caso, e leva Jonas até perto de Nínive. E vomita Jonas na areia. E Jonas entende que ele tem que ir até Nínive. E vai. Vai até Nínive e faz a pregação mais sem vergonha da história das pregações. Porque Nínive era uma cidade para você percorrer em 3 dias. Jonas percorre numa tarde. E Jonas diz uma frase. 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, 40 dias e vocês vão tudo para o inferno. Já pensou, eu venho de Maringá aqui? Olho para vocês. O Douglas me apresenta com tanto carinho. Está aqui o pastor Marcelo, é uma bênção. Tal. Eu olho e falo, irmão, seguinte. Não dou um mês, vocês estão tudo no inferno. E larga o microfone e vai embora. Se falando 40 minutos, é possível que alguém fale assim, não traz mais esse cara aqui não. Imagina fazendo isso. Só que acontece um negócio curioso lá em Nínive. Alguém ouve a mensagem de Jonas e pensa. Fala, puxa vida, esse cara deve estar certo. Eu fico pensando que tem gente que crê, mesmo contra todas as aparências, contra todas as informações, contra todas as evidências. Porque Jonas está vomitado, sujo, deve estar fedendo, está mal-humorado, está correndo, está suado, está gritando, e só tem uma frase, 40 dias e vocês vão morrer tudo. Um cara ouve e fala assim, esse sujeito com cheiro de peixe deve estar com a razão. Porque nós somos maus, e se há um Deus no céu, ele não deve estar contente com a gente.
Aí ele chama um amigo, fala, sujeito, vem cá. Passou um homem aqui fedendo a peixe. E ele falou isso, e eu acho que ele tem razão. O sujeito diz, eu também acho. Aí ele chama um outro amigo. Você já viu o telefone sem fio? No final tem um cara falando assim, rei de Nínive, fomos visitados por um homem, meio peixe. E ele disse que nós vamos tudo para o inferno e tal. E o rei diz, ele está com a razão. E decreta um arrependimento, um jejum e tal. E toda Nínive se arrepende. E Deus, então, desiste, diz o texto bíblico, de acabar com tudo. Porque o que ele queria aconteceu, Nínive se arrependeu. E Jonas fica muito chateado. Porque gente complicada não fica feliz nem quando tem sucesso. Gente complicada não consegue celebrar nem a vitória. Gente complicada, nos momentos mais felizes, consegue armar os maiores barracos. Porque o tumulto que está dentro sempre vem para fora. Jonas tinha uma missão simples, de resultados promissores, mas complicou tudo. Como muitas vezes eu complico, como muitas vezes você complica. Dito isso, eu queria compartilhar rapidamente com você 4 ideias, para que eu e você não sejamos complicados, mas sejamos simples. E a primeira ideia que eu quero compartilhar com você é a seguinte: simplicidade é inimiga da impulsividade. Vamos dizer isso juntos? A simplicidade é inimiga da impulsividade. Quer uma vida complicada? Haja por impulso. Haja sem pensar. No calor do momento. Jonas ouviu a voz de Deus e tomou uma decisão intempestiva. Se Nínive é para um lado, eu vou para o outro. Seus sentimentos vieram à flor da pele. Deixa eu dizer algo para você. Não era Nínive que precisava de Jonas, não, viu? Era Jonas que precisava de Nínive. Porque Deus sabia que havia no coração de Jonas sentimentos que precisavam ser tocados. Eu trago comigo sentimentos que precisam ser tratados por Deus, você traz com você. E se nós não deixamos Deus tratar o nosso coração e ficamos com esses sentimentos acumulados, qualquer situação exterior pode funcionar como um estupim. E aí a gente explode. E aí a gente reage. E não adianta vir com aquela conversa de temperamento. Ah, é meu temperamento, eu sou colérico. Eu sou sanguíneo. Tem gente que já não é nem mais sanguínea, é hemorrágica. A intempestividade não tem a ver com temperamento. A intempestividade tem a ver com catexia acumulada no mundo psíquico. No meu mundo interior, eu tenho traumas que estão recalcados, tristezas não resolvidas, mágoas não elaboradas, experiências difíceis que eu não ressignifiquei. E tudo isso está fermentando dentro de mim, até o dia que alguém vem e toca. Se as pessoas vêm no dia a dia e te abraçam e dão tapa nas suas costas, porque abraço de homem é quase uma agressão. Abraço de mulher é todo delicado, gostoso. Homem não. Abraça, já dá uns tapão nas costas. Tem uns que afastam um pouco e dá na cara, assim. Se você está com as costas tranquilas, você abraça também, bate também, está tudo certo. Mas imagine que você dormiu ao sol e teve queimadura grave nas costas. Para pôr a camisa já foi um sofrimento. Aí vem aquele irmão urso. Tem um irmão urso na igreja, não tem não? E ele vem, ô meu amigo, e pá, e você, ô.
problema é o abraço do amigo? Não, o problema são as costas feridas. No mundo emocional é a mesma coisa. Eu estouro com a minha mulher, eu estouro com meu filho. Não é porque a ofensa foi grave, mas é porque eu estou com feridas abertas. O intempestivo é aquele que se recusa a cuidar do interior e prefere descontar esses acúmulos na vida exterior. Então, no trânsito, meu Deus, no trânsito, desceu do carro, ele é evangélico, católico, cristão. Entrou no carro, é demônio mesmo. Xinga, briga, é confusão. O sujeito que apareceu na nossa igreja há alguns anos estava incondicional, cumprindo regime de condicional. Tinha cumprido uma parte da pena já em regime fechado e agora estava em liberdade condicional. Era querido, ajudava, tinha uma vontade de aprender. Um dia não apareceu mais na igreja. Fomos tentar saber o que tinha acontecido com ele, estava preso de novo, por causa de uma briga no trânsito. Levou uma fechada, gritou, o outro gritou, xingaram-se, um desceu, o outro desceu, baixou a polícia, levou todo mundo para a delegacia, ele estava incondicional. Foi preso de novo, por causa de 5 minutos de bobeira. Pessoas intempestivas não são simples, porque estão sempre colhendo consequências complicadas de ações impensadas e momentâneas. A solução para uma pessoa intempestiva é viver na plenitude do Espírito de Deus. Porque mesmo os temperamentos mais difíceis, que não são desculpa, podem ser controlados pelo Senhor. E aqui cabe uma oração de todos os homens que são intempestivos, para que Deus lhes dê paciência e sabedoria, para que ao invés de desagregar, eles agreguem, para que ao invés de descontar nos outros, eles possam absorver com maturidade, para que ao invés de espalhar a brasa, eles possam usar a brasa para produzir coisas maravilhosas em favor daqueles que os cercam. Segunda dica que eu quero dar para você: a simplicidade é inimiga do excesso. Vamos dizer isso juntos? A simplicidade é inimiga do excesso. Vida simples exige que eu não seja uma pessoa excessiva. Jonas é excessivo, é exagerado. Ele vai fugir da presença de Deus 3.000 quilômetros. Ele podia fugir 800. Ele podia fugir 10, ele podia fugir nenhum. Porque a fuga dele não era uma questão de distância geográfica, era uma questão de coração. Mas tem gente que é exagerada. E todo excesso é nocivo. Todo excesso. Por isso que o Eclesiastes diz uma das frases mais difíceis de entender da Bíblia. Ele diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Ora, como assim não ser demasiadamente justo? Equilíbrio. Não quer dizer que eu não devo ser justo, quer dizer que eu não devo exagerar na minha pretensão de ser justo acima dos outros. Porque todo excesso é prejudicial. Até coisa boa em excesso é nociva. Por exemplo, picanha. Picanha é coisa boa, não é? Mas em excesso, complica. Você tem filha? Quem tem filha aqui? Quem tem filha com menos de 10 anos? Sua filha é uma princesa, irmão? Imagina a sua filha, então. Você está lá sentado no computador, trabalhando, ela vem, agarra no seu pescoço e diz: papai, eu te amo. Você é o melhor papai do mundo. E beija o seu rosto. E fica ali pendurado no seu pescoço. Como é que você se sente? O homem mais feliz do mundo, certo? Aí passa 2 minutos e você fala: filhinha, obrigado. Agora deixa o papai trabalhar. Não, papai, eu vou ficar aqui. Porque você é o melhor papai do mundo. E eu amo você. E beija, beija, beija.
Você falou, filhinha, obrigado, papai também te ama. Mas deixa o papai trabalhar, filhinha. Não, papai, eu vou ficar aqui te abraçando. Eu decidi que vou te abraçar para sempre. Porque você é um papai maravilhoso. Filhinha, desce, vai lá com a mamãe, que o papai está trabalhando. Não, não, eu vou abraçar, beijar. Como é que essa história vai acabar? Com a princesinha chorando. E o bumbumzinho quente. Porque até abraço exagerado não é legal. Gente que não é simples porque tem exageros. Coisas demais. Bebida demais. Influências negativas demais. Exposição a determinadas situações em excesso. Trabalho demais. Coisas demais. Tudo que é excessivo nos rouba o privilégio da simplicidade. Casa tem limite para ter decoração. Carro tem limite para a gente trocar. Roupa tem limite para a gente ter dentro do armário. Tudo nessa vida tem limite. E viver com limites claros é uma bênção. O que aconteceu com Adão e Eva? Não aceitaram limites. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é um limite. Vocês comam de toda a árvore do jardim, toda, menos essa. Porque vocês não são Deus, vocês são criaturas. E essa árvore representa que Deus é Deus. E que o conhecimento do bem e do mal é prerrogativa de Deus. Porque conhecimento do bem e do mal significa conhecimento total. Bem e mal, noite e dia, pão e água, são sinônimos de totalidade. Onde é que Eva está? Na frente dessa árvore. Onde é que Adão está? Com ela, diante dessa árvore. Por quê? Porque aceitar limites é alguma coisa que o nosso orgulho não quer. E gente orgulhosa não é simples. Toda vez que eu fui orgulhoso, a minha vida entrou numa fase de complicações, porque o orgulho precede a queda. Quer viver uma vida simples? Evite os excessos. Você está muito exposto a uma situação? Recolha-se. Está dando opinião demais? Cale. Está trabalhando demais? Repense. Até exercício físico em excesso pode trazer algum tipo de prejuízo. Equilíbrio. Sabedoria. Direção de Deus. Simplicidade. Terceira ideia. A simplicidade é inimiga da dissimulação. Vamos dizer juntos? A simplicidade é inimiga da dissimulação. Porque viver uma mentira também complica. Ser eu mesmo já não é fácil. Tentar fazer parecer que sou quem não sou é mais difícil ainda. Andar de rosto lavado já é complicado em várias situações. Andar com máscaras e ter que lembrar que máscara tem que ser usada em cada uma das circunstâncias é mais difícil. Ronaldo Lidório escreveu um livro chamado Liderança e Integridade, onde ele diz que nós somos naturalmente seres construtores de máscaras. E usamos 3 tipos de máscara. Máscara que ele chama de longe, para enganar quem não conhece a gente. Já pôs máscara de longe? Para enganar quem não te conhece? Eu já pus. Um dia, eu e Cristiane decidimos trocar o sofá da sala. Estava muito velhinho. Fomos a alguns desses magazines, desses lugares que vendem sofá, lojas de móveis no centro. Mas não encontramos o que nós queríamos. Um dia, andando num shopping, eu vi uma loja bonita. Falei, Cris, vamos ver se tem sofá ali. Ela falou, amor, deve ser caro. Eu falei, vamos só olhar. Aí entramos na loja. Olhamos um sofá, outro, de repente vimos um sofá maravilhoso. Ficava lindo na nossa sala, dava certinho com tudo. Aí veio a vendedora, toda simpática, tal. Ah, posso ajudá-los? Ah, nós estamos vendo sofá. Ah, esse sofá é maravilhoso. Esse sofá é macio. Senta, eu sentei. Ô, pai, que coisa linda. Cristiane amou o sofá, lindo, lindo, lindo. Eu falei, gostei desse sofá.
Quanto é que custa? Ela falou, vocês estão com sorte. Esse sofá entrou hoje na promoção. De 12 mil reais, está sendo por 9 mil reais e ainda faz em 3 vezes. Na hora eu pus a máscara de longe. E só tem essa cor? Ela falou, sofá da promoção só tem essa cor. Eu falei, tá, 9 mil, 3 vezes. E a vista? Ela falou, eu posso ver com a gerente se a vista tem um desconto, mas acho que não, porque é um preço de promoção. Eu falei, tá certo. Faz o seguinte, eu vou dar uma volta por aí, qualquer coisa eu volto. E saí. Máscara, porque se eu não usasse máscara, eu ia falar, filha, eu sou pobre. Se eu tivesse 9 mil, eu trocava o carro. Não comprava um sofá. Mas Cristiane ia ficar com vergonha, entendeu? Então vai. Máscara de longe. Você sabe com quem você está falando? Acho um barato com um amigo meu um dia, falou assim, estava reclamando de um serviço de telefonia, falou assim, quer saber? A partir de agora vocês vão tratar com o meu advogado. Bateu. Olhou para mim e eu falei, você nem tem advogado. Você nem pode pagar um advogado, cara. Foi, mas ela vai achar que eu posso. Máscara de perto é mais elaborada, eu uso para enganar quem me conhece. Aí é o marido que consegue usar máscara e enganar a esposa e ter vida dupla. É o filho que consegue enganar os pais, ou o pai que consegue enganar os filhos. É uma máscara mais elaborada. E a terceira máscara é a máscara de dentro, que a gente usa para enganar a gente mesmo. É uma máscara muito colada ao rosto, que a gente finge que nem está usando e gosta de pensar que é quem não é. Usar máscara deixa a vida muito complicada. Mentiras fazem a vida muito complicada, porque toda mentira chama a outra. Você mente para agradar uma pessoa que te pediu uma coisa e você não fez. Você foi lá? Fui. E o fulano? Falou com ele? Ele não foi. Mas ele falou para mim que foi? É? Não vi lá não. Mas que hora você foi? Cada pergunta você tem que contar uma mentira a mais. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. A verdade é simples. Irmão, preciso te pedir perdão. Você me pediu para fazer e eu não fiz, eu esqueci. Nenhum cachorro comeu minha tarefa, não furou pneu de carro nenhum, eu esqueci, eu preciso te pedir perdão. Não, eu vou complicar. Eu vou contar uma mentira, porque assim ele não fica chateado, mas aí ele me faz uma pergunta, eu tenho que inventar outra mentira, aí ele faz outra pergunta, tem que inventar outra, aí lá na frente alguém vai falar, não, mas eu não vi lá não, aí eu vou ter que dar uma desculpa a mais, e a vida vai ficando complicada. Andar na verdade é simples. Ser honesto é simples. Não ter medo quando um telefone toca e eu não reconheço o número. Não ter medo quando chego em casa e tem alguém parado na frente do portão. Não ter medo quando alguém diz, olha, preciso falar com você e é sério. Porque eu vivo na verdade. João disse para a igreja, numa de suas cartas, como eu fiquei feliz por ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade. E última ideia para a gente encerrar. A simplicidade é inimiga da idealização. Vamos dizer juntos? A simplicidade é inimiga da idealização. Idealização é coisa que complica a vida também. O que é idealização? É a construção mental de um mundo ideal. A distância entre aquilo que eu considero ideal e a minha vida real. Todos nós idealizamos situações na vida. Idealizamos uma viagem, por exemplo. Você vai sair de Curitiba para a praia. Qual praia você gosta? Fala uma praia boa. Camboriú. Sempre tem um traíra, né? Camboriú é uma praia ótima. Quanto tempo daqui até Camboriú? Quanto?
3 horas. Alguém falou 8? Três horas daqui a Camboriú. Você abastece o carro, põe sua mala, põe as malas da esposa, as várias, a tralha da filharada. Primeira idealização da viagem é o porta-mala. Porque se você tem um sedã como eu tenho, onde é que está o step? Está ali. Está ali dentro, debaixo de tudo. Porque o sujeito que planejou o carro pensou assim, vai furar não. Vai dar tudo certo. Deus é bom. Aí ele pôs lá dentro. Aí eu abasteço e saio. Pensando, em 3 horas eu estou em Camboriú, a gente sai cedo, chega para o almoço, almoça no restaurante e tal, e aí já vai para a praia à tarde. Isso é idealização. Por quê? Porque 50 quilômetros a pista está interditada. Está com obra. Depois passa um tanto, a pista está interditada de novo, um caminhão virou. E aí demora 1 hora para tirar. Aí vai chegando mais perto do litoral, trânsito. Tudo parado. Deu 5 horas, você não está em Camboriú ainda. Aí você já está com raiva. Que droga! Qual que é o sentimento que às vezes você tem no coração? Eu não devia ter vindo. Brincadeira à parte, o jovem casa com a jovenzinha e ele pensa isso, vai dar tudo certo. Nós vamos viver bem, não vai faltar nada, ela é bacana, eu sou bacana, vai dar tudo certo. Aí no primeiro ano de casamento vem a crise, porque assim como o ferro ao ferro afia, é uma pessoa com a sua companheira. E aí o sujeito diz assim, eu não devia ter casado. Porque nós somos de uma geração que não pensa mais, se não deu como eu imaginei, é só a gente repensar e começar daqui para frente. Nós somos uma geração que pensa assim, se não deu como eu imaginei, é que é para eu não estar aqui. Se a distância entre o meu ideal e o meu real ficou muito longa, eu desanimo da vida. E tem muitos amigos nossos dando cabo na própria vida, porque a distância entre o que idealizaram e o que estão vivendo é tão grande dentro da cabeça deles, que eles não veem mais esperança. E talvez tenha homens aqui dentro desse auditório que pensam coisas assim no final do dia, que pensam bobagem à noite quando estão sozinhos. Porque eles sonhavam lá atrás em ter um tipo de vida que desmoronou, e hoje a vida que eles têm não é nem sombra da vida que eles almejavam, e dá um desânimo. E a idealização complica muito a sequência da nossa trajetória. Quero dizer para você, e por favor me ouça, que não importa quão baixo você chegou na trajetória da vida, não importa quantos sonhos seus naufragaram e você não pôde realizar. Não importa o quão desanimado você esteja e quão distante seja a sua realidade das suas idealizações. Hoje pode ser o início de uma nova fase na sua história e a partir de hoje tudo novo ainda pode acontecer. Presente é começo puro. Tim Hensel, jornalista, escreveu que a boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida pode estar pela frente. Tudo tem conserto, porque para Deus não há impossíveis. Abra mão de suas idealizações, abrace o real. Seu filho não é como você imaginou que ele seria, abrace-o, é o seu filho. Seu casamento não é hoje como você achou que ele seria lá atrás, quando chegasse nesse momento, mas abrace-o e seja o melhor marido que você possa ser. Seu trabalho não é o que você sonhava quando tinha 20 anos. Mas seja excelente na presença de Deus. E você vai ver o novo de Deus começando na sua história. Jonas tinha um ideal. Um mundo sem Nínive. Deus queria que ele participasse de uma coisa muito melhor. Um mundo com Nínive convertida. O livro de Jonas termina e nós não sabemos se ele aceitou o desafio
de participar dessa alegria ou não. Mas eu e você temos o mesmo desafio hoje aqui, de participar dessa alegria, de uma vida simples na presença de Deus. E nesse sentido, simplicidade é sinônimo, não mais de pobreza, não mais de ignorância. Simplicidade é sinônimo de felicidade. Quando eu digo fulano é simples, lá no íntimo eu estou dizendo fulano é que é feliz. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pai, ajuda-nos, porque nós somos complicados. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como serpentes, mas simples como as pombas. Ninguém vai nos fazer de bobos, mas a simplicidade é uma escolha da qual não vamos abrir mão. Obrigado por esses homens que aqui estão e que tão gentilmente me ouviram. Não seja a minha palavra, mas a tua ganhar lugar no coração deles, para que anseiem pela simplicidade, assim como Jesus viveu em simplicidade. Jesus não era intempestivo, Jesus não era excessivo, Jesus não era dissimulado, Jesus não era um idealista iludido e fantasioso. Jesus nos ensinou a viver a simplicidade que só podemos encontrar na tua presença, Pai. E por isso nós pedimos essa simplicidade como obra do Espírito Santo. Controla aqueles que são mais intempestivos. Dá, Senhor, limite e contentamento para os que são mais excessivos. Dá a coragem de andar na verdade para os que estão vivendo em dissimulações. E dá a alegria de viver a vida que o Senhor deu para aqueles que estão sofrendo à distância de seus ideais. É o que eu te peço, agradecido por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, Deus te abençoe. Você pode se assentar.